Bom, nessa aula aqui eu vou explicar para vocês um exemplo aqui, ó. Eu já tenho o gráfico da função no exercício, eu incido dois pontos da reta. E eu quero, através desse gráfico, conhecendo esses dois pontos da reta, determinar qual é a função do primeiro grau que representa esse gráfico. Então, olha só, obtendo a função afim através do gráfico. Então, exemplo, qual é a função afim que representa o gráfico abaixo? Então tem aqui o plano cartesiano, né? Que as retas em preto, eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Essa reta inclinada aqui crescente vermelho é a função afim, né? Função do primeiro grau. E eu conheço dois pontos dessa reta. Eu conheço esse ponto aqui que está no primeiro quadrante do plano cartesiano, que é o ponto 1 e 2. 1 para x, 2 para y. E conheço esse outro ponto da reta, que o gráfico me deu, que está no terceiro quadrante do plano cartesiano. Menos 3 no x e menos 3 no y, certo? Então, o ponto menos 3, menos 3. E esse aqui é o ponto 1 e 2. Então, todas as vezes que eu tiver um gráfico conhecido dois pontos da reta, tem como eu determinar a lei da função. A fórmula matemática, né, que é a lei da função, lei de formação que representa o gráfico. Às vezes, nem sempre vai cair no sistema de equações do primeiro grau. Nesse caso, sim, porque eu não conheço o ponto onde ela corta o eixo y. Porque vai ter alguns casos, alguns exemplos, se eu conhecer qual que é o ponto onde ela está cortando o eixo y, eu já tenho o b da função. Basta descobrir só o a. O coeficiente b eu tenho, mas nesse caso eu não tenho. Pode estar cortando um meio, mas pode estar cortando 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 8, eu não sei. Então, nesse caso aqui eu tenho um ponto em cada quadrante. Todas as vezes que eu tiver um ponto em cada quadrante, eu tenho que resolver através de um sistema de equações. Então vamos lá montar esse sistema. A fórmula geral que nós vimos da função do primeiro grau é y igual a x mais b, certo? Então quais são os pontos que eu tenho? Então eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, ó, que o gráfico me deu. É o ponto, é o par ordenado 1 e 2, certo? Então 1 e 2 é o ponto que está no primeiro quadrante, é 1 para x e 2 para y. Lembrando o seguinte, que às vezes a gente esquece, mas que é importante. Os pontos do plano cartesiano é chamado de pares ordenados, é os pontos x e y. Então por quê? Par porque é dois números, dois pontos, e ordenado porque a ordem é importante. Se eu coloquei 1,2, o que significa então? Que o primeiro número é o x, é a abscissa, então 1 é a abscissa, e 2 é a ordenada. Então 1 é a abscissa do ponto, 2 é a ordenada do ponto. Então se eu pegasse, por exemplo, 2,1 aí é diferente. 1,2 é um ponto, 2,1 vai ser outro ponto. Ok? Então qual que é a ideia? Eu vou pegar esse ponto aqui e jogar na lei da função. Depois eu vou pegar o outro ponto que está no terceiro quadrante, também jogar na lei da função e montar o sistema. Então vamos lá, substituir esse ponto na função vai ficar, ó, o y, que é 2, é igual a vezes x. Quem que é o x? 1 mais b. Então está aqui a primeira equação do primeiro grau com duas variáveis. Então, reorganizando, vai ficar a vezes 1 vai dar a. Então, a mais b é igual a 2. Então, tem aqui a primeira equação, do primeiro grau com duas incógnitas. O mesmo raciocínio eu vou usar para o outro ponto. Qual que é o outro ponto? Menos 3 no x e menos 4 no y. Então, nesse caso, coincidiu com a abscissa ser igual à ordenada. Então, está aqui o par ordenado, que é esse ponto aqui, que está no terceiro quadrante. Eu vou só colocar aqui para lembrar, ó, x e o segundo valor é o y, a abscissa do ponto, ordenada do ponto. Substituindo de novo na forma geral da função afim, vai ficar, ó, y, que é menos 3, é igual a vezes o x, que vale menos 3, mais b. Então essa equação vai ficar, ó, a vezes menos 3, menos 3a, mais b é igual a menos 3. Então obtive aqui a segunda equação nas incógnitas a e b e a primeira equação nas incógnitas a e b. Meu objetivo não é descobrir qual que é a função. Na verdade, descobrir a função é descobrir qual que é o coeficiente angular da função e qual que é o coeficiente linear da função. É descobrir os valores de a e b. Porque se eu descobrir os valores de a e b, eu venho aqui substituir aqui e eu descobri a função. Essa é a resposta do exercício. Então vamos lá. Se eu quero saber os valores de a e b, eu tenho duas equações com a e b, então eu tenho um sistema de equações do primeiro grau. Então vamos colocar ele aqui, ó.
A mais B igual a 2. E a outra equação, menos 3A mais B é igual a menos 3. Então está aqui o sistema de equações. Aí vocês aprenderam lá no ensino fundamental, vocês viram lá no 7º ano, depois viram no 8º, né, que são os sistemas de equações do primeiro grau, aí chegou no 9º ano, você viu o sistema de equações do segundo grau. Nesse caso aqui, ó, é um sistema de equações do primeiro grau, que vocês viram no 7º e no 8º ano lá no ensino fundamental. Aí vocês aprenderam 3 maneiras de resolver esse sistema. Qualquer um dos 3 métodos de resolver, você chega no mesmo resultado, você encontra o mesmo valor para A e para B. Então, quais são os métodos? Você tem o método da substituição, o método da adição e o método da comparação. Então, só relembrando aqui rapidinho, antes de começar a resolver, qual seria o método da substituição? O método da substituição é o seguinte, você vai escolher uma das equações, pode ser a primeira ou a segunda. Aí vamos supor que eu escolhi a primeira. Aí na equação escolhida, que no caso que é a primeira, eu vou escolher uma letra para isolar, uma variável, ou A e o B. Então eu escolhi a primeira equação, por exemplo, e resolvi isolar o A, que vai ser 2 menos B. Aí na equação escolhida, que é a primeira, com a variável isolada, eu vou substituir na equação de baixo. Aí eu vou obter uma equação do primeiro grau com uma variável só, vou resolver ela, vou achar o A, por exemplo, e depois eu acho o B, ou vice-versa. Achei o B, depois eu acho o A, resolver o sistema. O outro método, que é o método da adição, que é o método da soma, o que é? Você vai somar as duas equações, termo a termo, A com A, B com B, esse número com esse. Só que para usar o método da adição, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que multiplicar por menos 1, por exemplo. Porque aí vai ficar menos B mais B, que soma e vai dar zero, que eu tenho que sumir com uma das variáveis. Vou descobrir o A, depois eu descubro o B, certo? E o terceiro método para resolver o sistema, que é o método da comparação, é como se fosse uma substituição. Seria um caso particular de substituição, é uma outra maneira, mas como você vai fazer da comparação? Você vai isolar a mesma variável em cima e na equação de baixo e igualar as duas. Aí você encontra uma equação com a variável, resolve e também chega no resultado. Ok? Nesse caso aqui, ó, eu vou usar o método da adição. Método da adição. Então, como que eu faço aqui usando o método da adição? Aqui, ó, por que eu tenho que multiplicar por menos 1, igual eu tinha falado agora há pouco? Porque se eu for somar do jeito que está aqui, eu vou obter uma terceira equação com as mesmas incógnitas, A e B. Eu vou continuar com a equação com duas incógnitas. Aí eu não consigo descobrir nem A nem B. Agora, se eu pegar, por exemplo, tem mais B em cima e mais B embaixo, eu posso, por exemplo, na equação de baixo, multiplicar por menos 1. Toda a equação, porque aí vai ficar, ó, menos B, a hora que eu for somar com mais B, corta, vai dar zero, aí eu acho A. Poderia fazer de outras maneiras. Isso eu vou encontrar o A, primeiro multiplicando por menos 1. Mas se você falar assim, não, eu quero descobrir o valor de B primeiro, eu posso multiplicar, por exemplo, a equação de cima por 3, porque aqui embaixo não é menos 3A. Se eu multiplicar por 3 a equação de cima, vai ficar, ó, 3 vezes A, 3A, menos 3A dá zero. Também pode dar na mesma. Então vamos lá, então vai ficar, ó, vou repetir a primeira equação, A mais B igual a 2. Na segunda equação, multiplicando toda ela por menos 1. Todos os termos. Menos 1 vezes menos 3A vai dar 3A. Menos 1 vezes B, menos B. É igual. Menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3. Pronto. Multipliquei a segunda equação toda ela por menos 1. Agora eu posso somar as duas. A mais 3A, 4A. Mais B menos B corta, dá zero. Igual. 2 mais 3, 5. Então, 4A igual a 5, obtive a terceira equação com a variável, só isolar a variável lá. Então vai ficar A igual 5 sobre 4. Então, 5 quartos é o valor de A, é o coeficiente angular da função. Já chegou A. Agora basta eu encontrar o valor de B, que é o coeficiente linear, aí pronto, já chegou no resultado final. Se eu descobrir o A, eu vou pegar esse valor de A, que é 5 quartos, e vou substituir ou na equação de cima ou na equação de baixo. Tanto faz. Qualquer uma das duas eu posso substituir esse valor de A, que eu vou encontrar o mesmo valor para B. Então eu vou pegar, no caso, a equação de cima. Substituir no lugar do A por 5 quartos. Então vai ficar, ó, 5 quartos mais B igual a 2. Nesse caso aqui, ó, só isolar o B e acabou, já resolveu. Eu posso tirar o MMC de 4, 1 que é 4, pode também. Então eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou isolar o B nessa equação, primeiro grau. Então B igual
2 menos 5 sobre 4. Isolando B nessa equação, o que eu vou fazer agora? Aqui eu tenho um número misto, que é um número inteiro somado ou subtraído com a fração. Tem uma maneira mais rápida. Se você lembrar, ó, você pode pegar o denominador e multiplicar com o número inteiro. Ó, 4 vezes 2, 8. 8 menos 5, 3. Então 3, repete o denominador, 3 quartos. Ou poderia tirar o MMC aqui, tá? Aqui nessa equação, né? De todo jeito, você vai encontrar B igual a 3 quartos. Pronto. Resolvi o sistema, descobri os valores de A e de B, eu resolvi o sistema. Então, portanto, a resposta, qual que é a função que representa aquele gráfico? Então, a forma geral, né? Y igual a vezes x mais b. Então, vamos substituir o a e b nessa forma da função, nessa lei. Então, y igual a, que é 5 quartos, que é o valor de a, né? X, mais b, que é 3 quartos. Então, essa é a função que representa aqui esse gráfico aqui. Ok? Então, é isso aí por hoje. Até mais.